Glória a Deus. Glórias a Deus. Mudei um pouco o protocolo agora. E nós estaremos ministrando. Eu preciso realmente glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E quero dizer também que há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu louvo ao Senhor pela vida da igreja, eu louvo ao Senhor pela vida da minha família, eu louvo a Deus por estar aqui nesse momento, pela oportunidade de ministração. E quero dizer para o Espírito Santo que Ele tem toda a liberdade de trabalhar nesse momento. Ele tem toda a liberdade de falar ao coração da igreja aquilo que a igreja precisa ouvir. Não foi o que eu estudei, não foi o que eu transmiti para o papel, não foi o texto que eu busquei, mas sim a iluminação do Espírito Santo, que é o Senhor, e o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja. Não lerei o texto todo, mudei um pouco, nós leremos apenas um versículo do capítulo 24 de Lucas. Fala sobre os discípulos no caminho de Emaús, e eu lerei apenas um versículo, que é o 17. Deus sempre nos encontra durante a caminhada. Deus sempre nos encontra em meio à caminhada. Vamos ler juntos? Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Continue, 18. Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Oremos. Pai, estamos aqui e pedimos a tua bênção mais uma vez. Pedimos que o Senhor continue cuidando de nós aqui, que o Senhor continue com a vida da igreja, que o Senhor fale ao coração da igreja. Em nome de Jesus, amém. Somos a geração com o maior número de informações sem conteúdo. Somos a maior geração com o maior número de informações sem conteúdo. As redes em todo o tempo buscam manipular todo o povo. É uma maneira de alienar, manter em controle. É o que querem sempre de forma escrita e também de forma visual. Os irmãos entenderão adiante porque eu estou dizendo isso. Aquilo que nós observamos através da rede, através do televisor, através das informações, causam em nós impactos, não apenas naquilo que falam, não apenas através daquilo que nós vimos no celular, através do WhatsApp, no Instagram, mas no telejornal. Aquilo traz algum impacto em nossas vidas, traz impacto em nossas vidas, a ponto de que ao descansarmos, ao dormirmos, corremos o risco de termos sonhos e acharmos que esse sonho é uma revelação, e quando na verdade ele é impacto daquilo que nós, durante o dia, vivenciamos. Essa semana eu presenciei um telejornal e aquilo me deixou um pouco preocupado. Então eu dormi durante o sonho, sonhei com meu neto, Caleb, 4 anos, e acordei pela madrugada, costumamos fazer, e fomos orar, colocamos diante do Senhor aquela questão, e eu fiquei preocupado. Fomos no dia seguinte para a casa dele, e chegando lá, eu virei para ele e falei: Caleb, o vovô sonhou com você. E ele: sério, vovô? Eu também sonhei. Eu falei: você sonhou com o quê? O meu sonho foi um sonho preocupante. E ele falou: eu sonhei com Deus falando. O que Deus falava para você? Ele falava para mim: eu sou. Eu falei: só isso? Ele: só isso. Eu com um sonho preocupante e ele com um sonho cheio da graça. E nós, nesse momento no qual nós hoje ouvimos tanto falar sobre famílias, sobre lares, sobre casais, sobre vida no dia a dia, precisamos entender que hoje mais do que nunca é tempo de estarmos diante do Senhor. Isso não implica uma busca apenas pelo que Ele pode nos favorecer.
Sim, ele pode nos favorecer bens, pode nos favorecer casa nova, pode nos favorecer ótimos relacionamentos, pode nos favorecer carro, pode nos favorecer tudo. Mas o principal que ele pode nos favorecer e fornecer e nos conceder é vida, e vida em abundância na sua presença. Por isso eu comecei dizendo que Deus sempre nos encontra no caminho. E o fato de se ter ou não o dinheiro, o fato de se ter ou não bens, não pode implicar totalmente em nossas vidas como fator principal para sermos felizes. Eu somente serei feliz se eu conseguir isso. Eu somente serei feliz se isso acontecer na minha vida. E aquilo acontece, nós estaremos buscando outras coisas para sermos felizes e vira um vício. Sempre buscando alguma coisa e nunca estaremos satisfeitos. E esquecemos do sacrifício. E que sacrifício é esse? Está dentro do contexto. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro da cruz. A cruz ainda viva está. Aleluia! A cruz ainda viva está. Os discípulos no caminho de Emaús, eles já haviam presenciado todo um sofrimento lá atrás. Eles haviam vivenciado que o mestre tinha passado. Eles tinham visto que o mestre tinha sido humilhado. Eles tinham visto que o mestre tinha sido cuspido. Quando nós cuspimos, ouvimos alguém cuspir, a gente sente náuseas, não é verdade? Imagine receber o cuspe no corpo. Foi o que Jesus recebeu, cuspe no corpo. Se você colocar um prego na sua mão, um grampo, ou um alfinete, espetar, você sente dor? Você imagine o prego no madeiro, você imagine o martelo batendo nesse prego, você imagine o prego ultrapassando o tecido, você imagine o prego chegando ao madeiro e o sangue jorrando. Foi o que aconteceu, foi o que os discípulos viram. E eles não viram apenas em uma mão, eles viram na segunda mão também pregos, marteladas sendo dadas, sangue jorrando, sangue de Jesus. E depois eles viram também os pés sendo martelado com grandes pregos, sangue de Jesus jorrando. Mas antes disso, eles viram a coroa sendo colocada sobre a cabeça de Jesus. Espinhos verdes, espinhos não maduros, fincada com força. E o sangue de Jesus jorrava pelos olhos de Jesus, jorrava pela face de Jesus, jorrava pelo corpo de Jesus. Era muito sangue, por mim e por ti. Sangue foi jorrado, não para termos uma ótima casa, não para termos um ótimo carro, mas para termos a vida eterna em Cristo Jesus. Só que a nossa memória ela é curta. Eu disse anteriormente que não se trata apenas de ter ou não ter os bens. Eu presenciei na roça local onde o pastor também pôde ir. Serra Queimada, um local bem mais distante ali de Cachoeira de Macacu, onde uma família mora. E esse rapaz, quando se casou, esse homem, hoje posso dizer um senhor, já tem 3 filhos, 2 filhos, vai para o terceiro agora. Ele tinha 17 anos e a namorada 13, eles chegaram no gabinete, os pais, e eu disse, olha, quem tem que resolver essa questão são os pais. Não, pastor, mas eu posso orar. E nós oramos, eles estão casados há mais de 12 anos agora. E eu me lembro que em uma das caminhadas em visita, eu subia com o carro, ele disse, pastor, hoje a visita vai ser na minha casa. Eu, sim, subimos com o carro, e chegando lá naquela casa simples, área rural, eles plantam, eles colhem, são jovens, eles não têm 30 anos ainda. Plantam aipim, plantam a batata, plantam o quiabo, não tem vontade de morar na área urbana. E eles disseram, olha, a comida será farta. Eu falei, então eu estou indo, meus irmãos. Era frango com quiabo, angu, arroz e feijão. Vocês gostam? E quando eu cheguei lá, meus irmãos, aquele fogão de lenha, não que eles não tivessem fogão dentro de casa, aquele fogão de lenha, eles, olha, pastor, só deu ruim aqui foi no frango, não ficou muito bom não.
mas o maior pedaço vai ser o seu, tá? Fica preocupado não. Falei, amém, meus irmãos, eu comi. E ali eu vi uma harmonia entre eles, em uma simplicidade, alguns móveis ali que foram doados. E ele me deu permissão de falar o que eu estou falando aqui agora, tá? Fiquem tranquilos, está em rede. E já fui também em lares. E tinha também lá, nessa casa, antes de entrar na questão dos lares, um suco de acerola. E ali eu fiz a refeição, comi, e depois de um tempo oramos e descemos para continuar as visitas. Mas também já fui em lares onde não faltava nada. O carro zero na garagem, aquela casa farta, mas o angu e o arroz com um gosto amargo. Porque falta Deus, falta a presença do Senhor. E quando há a presença do Senhor, seja em qualquer lar, rico ou pobre, quando há a presença do Senhor, não falta nada. Foi por isso que o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Só que eu volto a dizer que a nossa memória é curta. A nossa memória é curta, meus irmãos. Nós esquecemos dos favores do Senhor sobre a nossa vida. Nós conseguimos uma vitória, nós sabemos que Ele anda conosco, nós sabemos que Ele nos encontra lá na frente, nós sabemos que Ele está conosco aqui, nós sabemos que Ele está conosco na condução, nós sabemos que Ele está conosco, mas nós nos esquecemos que Ele está conosco. Por isso a profecia é clara em dizer, o que vimos, o que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Passaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Não pode ficar em nós, não pode cessar em nós. Precisa ser passado adiante. E Deus nos encontra lá no caminho. Nós nos esquecemos com muita frequência de tudo o que Ele nos tem feito, de tudo o que Ele nos fez. Existem promessas na palavra. Honra teu pai e tua mãe, para quê? Ser fiel até a morte. Amém. E os discípulos caminhavam, um conversando com o outro, e na verdade havia uma tristeza na vida dos discípulos. E que tristeza era essa? Era a tristeza da crucificação, mas eles haviam se esquecido que tudo aquilo ali deveria acontecer. Tudo aquilo ali estava programado na lei dos profetas, o próprio mestre havia dito para eles que aconteceria, mas que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, meus irmãos. A gente quando olha aquela cruz ali, ela é vazia por isso. Ele não está mais ali. Ele ressuscitou. Mas pastor, eu não estou vendo. Jesus, cadê? Ele disse que mandaria o Consolador. Consolador que às vezes eu me esqueço que existe. Consolador que às vezes a igreja esquece que existe. Que é o Espírito Santo, o qual eu não posso entristecer. E a maioria dos problemas que eu tenho como pessoa, eu tenho, não sei vocês, é porque eu entristeço o Espírito Santo de Deus. Se eu não entristecesse o Espírito Santo de Deus, a minha vida seria diferente, a minha família seria diferente, eu saberia lidar com os meus filhos diferente, eu saberia atuar na igreja diferente, eu saberia agir com a minha esposa diferente, se eu entendesse a ação do Espírito Santo, o Paráclito. Aquele que o mundo não conhece, mas você como igreja conhece. Eles haviam se esquecido. E eles ali conversavam entre si, e eu posso imaginar o teor da conversa em si, a tristeza, porque eles haviam se esquecido da ressurreição. Eles lamentavam e de repente aparece a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Quem é a terceira pessoa? Jesus Cristo. Meus irmãos, eles não observam, eles não conseguem enxergar que era Jesus Cristo. Sabe por quê? Havia como que uma venda nos olhos. E eu fiquei pensando durante o estudo,
Jesus pode estar passando por mim. Jesus pode estar passando na minha caminhada comigo, lidando comigo na pessoa do seu Espírito, e eu não entender que Ele é o Senhor. Eu não entender que Ele está comigo ali, e eu continuar murmurando, e eles vão mais além. Jesus pergunta para eles, o que vocês estão conversando aí? E eles então ficam bravos. Quando nós temos os nossos olhos vendados, nós ficamos mal educados, nós ficamos bravos, nós maltratamos todo mundo, eles dão uma bronca em Jesus. És tu, peregrino aqui, não está sabendo o que está acontecendo aí? Eles dão bronca em Jesus. E Jesus ali, num senso de humor, pergunta o que está acontecendo. Como se não soubesse. E eles estão ali conversando com Jesus, eles contam todo o texto, qual vocês já conhecem. E já vai ficando tarde, vai chegando no aposento, no local onde eles moravam. E eles convidam Jesus para entrar, sem saber que era Jesus. A fome chega, e eles então preparam um pão, colocam à mesa. Jesus parte o pão, e eles são tomados ali pela presença divina, e percebem que Jesus era aquele que caminhava com eles durante o tempo. Só que tem um detalhe, nessa hora Jesus desaparece. Meus irmãos, eu não quero que só no final da minha caminhada eu perceba que Jesus esteve comigo durante todo o tempo. Eu não quero que durante a minha caminhada eu perceba isso. Jesus está conosco. Ele diz, estarei convosco todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. Dias bons, dias ruins, dias difíceis. Estarei convosco. Todos os dias. No dia mau, no dia bom, Ele está com você, igreja. Aqueles discípulos cabisbaixo ali, eles não estavam entendendo isso, e durante todo o tempo, Jesus incomodando, Jesus conversando com eles, e eles não tiravam a mente do problema. E este é o nosso problema. É um pleonasmo, né? O nosso problema é que nós só pensamos nos problemas. O nosso problema é que a gente dá atenção ao problema, faz carinho no problema, cuida do problema, dá mamar para o problema, troca a fralda do problema, troca a roupa do problema, o problema cresce, fica velho e a gente morre junto com o problema. Meus irmãos, Jesus esteve durante todo o tempo ali com ele. Eu vou dar um tempinho aqui para você lembrar daquele dia, você sabe aquele dia, que você precisou da ação do Senhor na sua vida. Aquele dia em que você não tinha uma outra opção a não ser confiar. E você confiou. Ele te desamparou. O que ele fez? Vou dar um tempo aqui para você pensar e orar, mas não pedir, por favor, não pedir, mas agradecer. Senhor, obrigado por aquele dia. Obrigado por aquela vitória. Eu sei que você tem muitas. Pensa aí, um pouquinho. Eu vou dar um tempo para você. Eu sei que não foi apenas uma que você lembrou. Eu imagino que não tenha sido apenas uma. Eu imagino que você deva ter lembrado agora de vários favores que o Senhor lhe prestou. Só que ainda não acabou. A nossa vida não acabou. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Eu tenho algumas opções. Continuar preocupado, continuar com os meus olhos vedados. Eu sei que a situação é difícil.
Eu sei que a criminalidade aumenta e tem apoio para isso. Eu sei que a fome se instala. Eu sei que os dias são maus. Mas, meus irmãos, a nossa casa não é aqui. A nossa terra, ela não é aqui. A nossa jornada, ela não é aqui. Somos peregrinos. Os discípulos em Emaús haviam se esquecido que Jesus haveria de ressuscitar. E o próprio Jesus vai ao encontro deles. Assim como Deus foi ao encontro de Moisés para lhe dar uma missão, para mudar a sua rota, não mais cuidar de ovelhas, mas agora fazer a minha obra. Jesus, ele vai até os discípulos, ele não abandona os seus. Mesmo com o coração endurecido, ele caminha durante todo um tempo. E esse cuidado que Jesus tem com cada um de nós, esse cuidado divino com cada um de nós, nos chama a atenção de que precisamos crer, precisamos viver, precisamos respeitar, precisamos confiar, precisamos levantar a cabeça em meio a tudo isso e a não nos curvarmos diante das dificuldades. Porque senão eu não saio de casa. Se o teu filho sai para a escola, você fica ansiosamente esperando, ou esperando, você homem, o marido, a esposa, que ele volte preocupado. Quando chega, é um alívio. Enquanto não chega, é uma preocupação. Atrasou por quê? Costuma chegar esse horário e nós somos bombardeados através da rede social, da mídia, dos telejornais, com a violência. Mas como igreja, nós não entendemos. Como igreja, nós não sabemos o poder e a autoridade que nós temos nesta nação. Nós não usamos dessa autoridade. Nos curvamos, abaixamos a nossa cabeça, as demais seitas e religiões avançam, crescem, e nós, crentes em Jesus, abaixamos a nossa cabeça e ficamos a murmurar. Meu irmão, minha irmã, Deus há de te encontrar durante a tua caminhada. Meu irmão, minha irmã, Deus te encontra durante a caminhada, no percurso da caminhada. E eu preciso entender que é Deus. Ao acordar, eu preciso entender que é Deus. Quando vem uma preocupação, eu preciso entender que Deus permite. Agora, o que farei com esta preocupação? Eu preciso acreditar que se eu andar de joelhos, eu terei dificuldade de cair. Eu preciso acreditar que se eu viver em oração, e buscar, e obedecer, e entender aquilo que o Espírito Santo está me dizendo, e obedecer o que o Espírito está me dizendo, eu terei vida, e vida em abundância. Sabe aquele irmão que às vezes só ganha um salário, mas ele é farto? Aquele irmão que você abre a geladeira da casa dele, tem pouca coisa, mas é aquele café saboroso que ele faz. É aquela comida simples, é o arrozinho, é o feijão, é tudo que ele tem, mas a presença do Senhor está naquele lugar. Eu quero essa presença na minha vida. Eu quero essa presença na vida, na minha igreja, porque assim sendo, eu não darei trabalho a ninguém. Eu serei bênção. Eu darei frutos. Eu finalizo mencionando aqui mais uma vez, Jesus desaparece. Por que Jesus desaparece? Porque ele foi lá, ele conversou com eles durante o caminho, e a missão dele ali era só passar, dar uma bronca neles, porque eles estavam sendo incrédulos. E às vezes nós precisamos de bronca do Espírito Santo, pela incredulidade, e só quando eles percebem, Jesus desaparece. Agora, imaginem, se no início da caminhada, eles descobrissem que Jesus estava acompanhando eles. Agora reflita, por favor, na sua caminhada hoje. Você crê que você não está só? Você crê que o Consolador enviado da parte do Pai está contigo? Então, por que a preocupação? Não andeis ansioso. Meu irmão, a palavra é para mim também. Eu não posso
Eu estava ali tremendo antes de chegar aqui, falando, Senhor, tem misericórdia. Parece algo tão simples, mas, meus irmãos, culto é batalha, adoração é batalha, o altar é batalha, estar em templo às vezes é batalha. Nós não vemos, mas Deus está neste lugar. Eu não tenho dúvidas disso. E você é um vencedor, porque você está aqui. Há poder no nome de Jesus. E eu iniciei dizendo glórias a Deus. Eu sei porque eu iniciei dizendo glórias a Deus. E eu encerro dizendo glórias a Deus. Há poder no nome de Jesus. Nós venceremos como igreja. O plano que Deus tem para a vida da igreja não cessou, não cessará, porque Ele é Senhor na vida da igreja. O inferno não conseguiu deter Jesus. A cruz não conseguiu deter Jesus. O sepulcro não conseguiu deter Jesus. O diabo não deteve Jesus. Porque Ele é Deus. Ele ressuscitou. E Ele voltará para buscar a igreja. Deus seja louvado. Eu agradeço a oportunidade, como diz os pentecostais, em nome de Jesus.